Olá pessoal, estamos começando mais uma edição Nostalgia na TV. Roda a vinheta, Chico. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o primeiro herói japonês a embarcar no Brasil. Seu nome é National Kid, não poderia ser outro. Na época, gente, eu me lembro, eu participei dessa época, né, eu tinha uns 4, 5 anos, e os enlatados é quem dominava a nossa televisão brasileira. E o Super-Homem era o maioral, ninguém contestava, todo mundo que tinha mais fãs, todo mundo adorava o Super-Homem, até surgir o National Kid. Inclusive a Record, quando ela trouxe, ela ficou meio em dúvida, porque geralmente os enlatados eram americanos, e japonês era uma cultura totalmente diferente, mas eles resolveram apostar. E National Kid, no dia 4 de março de 1964, ia ao ar pela TV Record, National Kid. E foi um sucesso praticamente imediato, que surpreendeu a todo mundo, porque nem no Japão eles conseguiram apenas um sucesso mediano. E no Brasil, na época, vamos dizer assim, era uma coqueluche, né? O National Kid. E eu me lembro que a gente chegava da escola, né? A gente batia a bola, brincadeira de criança na época, jogar malha, que é o que restava pra gente, né? Mas quando dava o horário do National Kid, praticamente as ruas no Brasil inteiro ficava deserta, né? Todo mundo parava de frente da TV para poder assistir o National Kid e todo mundo ficava aguardando. Inclusive a gente tinha que chegar uns 15 minutos antes, porque era a TV a válvula, e tinha que esperar 1 minuto para poder, né, aquecer. A gente ouvia a voz, mas não ouvia a imagem. Depois de 1 minuto que aparecia, e muitas vezes tinha que colocar um bombril na antena da televisão para poder, né, ter uma melhor visualização. Mas a questão que todo mundo esperava, o narrador, ele apresentava o personagem, né, que era uma parte que marcou tanto a música quanto a abertura do National Kid. Todo mundo guarda na lembrança, o pessoal hoje 60, 70 em diante, o pessoal não esqueceu, guardou na memória, porque foi muito marcante, né? Quando a gente ouvia o Emerson Camargo, que era o dublador do National Kid, também fazia abertura. E todo mundo se impactava quando o narrador apresentava o super-herói. Mais duro que o aço, mais veloz do que o avião a jato, super-herói invencível, cavaleiro da paz e da justiça, National Kid. E logo após passava a música, né, inesquecível do National Kid. Mas a gente pergunta, quem é esse herói? Por que ele veio? Por que ele foi concebido? E para responder para vocês, a gente tem que voltar à terra natal, o Japão. Na época de 1945, havia acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial e o Japão, junto com a Alemanha e a Itália, saíram derrotados. E o Japão estava arrasado, e fora ainda que 2 bombas atômicas atingiram o país, né? Que foi a de Hiroshima e Nagasaki. A população ficou, o país ficou arrasado, ficou pobre mesmo, né? Então, os Estados Unidos, eu acho que não viu o que eles tinham feito, né? O que tinha acontecido com o Japão, a repercussão, e o povo, os civis foram mais atingidos. Isso não sei se doeu na consciência ou se foi, né, para demonstrar força, mas os Estados Unidos jogou essas 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e prometeram que iriam reconstruir o Japão, né? E pelo fato do japonês ele ser muito centrado, muito disciplinado, isso facilitou as coisas. Os Estados Unidos jogou um caminhão de dinheiro, né, investiu pesado na recuperação do Japão, e o japonês entendeu, sendo um povo muito compenetrado e muito inteligente, eles viram a necessidade realmente que tinham de reconstruir rápido o país, certo? Eles focaram principalmente o dinheiro que foi colocado, né, no Japão, na ciência e na tecnologia. Eles priorizaram a educação com professores bem remunerados,
né, bem pagos, vamos dizer assim, os professores se dedicaram, né, professores muito capacitados, e isso fez o Japão dar um salto qualitativo. Né, e tanto é que em 1957 o trem-bala já começava a operar. Né, e em 1960, ou seja, 14 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão já dava sinais de crescimento. E a empresa Matsushita, gente, que era detentora da marca da National, ela notou que o povo estava ainda meio cabisbaixo, com autoestima baixa, e as vendagens também estavam estagnadas. Então o que ela fez? Ela queria, e a televisão já começava a dar sinais de que veio para ficar. No Japão ela já estava bem consolidada. Então ela chegou e contratou, encomendou a Toei Company, a produtora Toei Company, para que produzisse um seriado com um herói invencível, imbatível, e que o herói fosse imbatível, invencível, e que também fizesse uma propaganda da marca National para poder alavancar as vendas. Seriam 2 tiros numa cajadada só, né? Então, o que aconteceu? A Matsushita, a Toei Company, perdão, ela chamou o Deiji Kazumimi, que era um mangaka, ou seja, um desenhista de mangá, desenhar esse herói, criar esse herói. Então, em pouco tempo, já que o Deiji Kazumimi já era um cara conhecido, famoso no Japão, né? Ele, inclusive, criou o Godzilla e, mais à frente, o Spectroman, que também é um personagem bastante conhecido aqui dos brasileiros, né, gente? Bom, em pouco tempo ele entregou isso para a Toei Company, que gostou, né, aprovou, e começou a produzir, a filmar, mas primeiro, é lógico, contratar os atores, e para interpretar o herói teria que ser um ator que já tivesse um pouco de experiência. Então foi contratado o Ishiro Kojima, né, para interpretar o National Kid. Inclusive foram 2 que interpretaram, o Ishiro Kojima e o Hiderato Tatsumi, que foi outro ator que interpretou o National Kid. Bom, inclusive eu prefiro o Ishiro Kojima, que acho que marcou mais, acho que tem mais a cara do National Kid, né? Bom, e aí foram contratados mais 6 crianças, né? E mais a Chiako, que era uma cuidadora das crianças, já que o professor e o alter ego do National Kid era o professor Masao Wata. Então ele criou essas 6 crianças. Então naquela época não nada demais, por quê? Porque o Deiji Kazumimi viu de perto lá as crianças que ficaram órfãs, né? E era muito comum as famílias pegarem para criar, as crianças irem para abrigo, e no caso dessas crianças, então não teve celeuma nenhum. Né? E mais 2 personagens fixos, Dr. Mizuno e o Tenente Takakura, e eles acompanharam o National Kid até o final. Né? E então, em agosto de 1960, ia ao ar na TV Net, hoje TV Asahi ou Asahi, como queiram, né? Os episódios começou o National Kid. E tanto é que já teve merchandising. O National Kid foi o primeiro personagem a fazer merchandising no Japão. Eu não sei se no mundo, né? Porque já não tinha esse costume. Então, ele salvou, no primeiro episódio, os garotos dos Incas venusianos. Então, o que ele fez? Ele deu para eles um radinho, né? Um radinho para se comunicar com o nosso herói. Só que esse radinho era um radinho da National, né? Já era um merchandising, já era uma propaganda. E o National Kid foram 39 episódios e foram em 4 sagas. A primeira foi os Incas, National Kid contra os Incas venusianos. A segunda foi National Kid com os seres abissais. O terceiro foi os Arrocos do Espaço. E o outro foi o Império Subterrâneo. Né? E no Japão teve um sucesso mediano, né? Não aquilo que eu esperava, porque o custo do National Kid hoje seria de $12 mil por capítulo. Na época, os outros gastavam 5 vezes menos, né? E o resultado, apesar que alavancou as vendas da National, né, que fabricava pilha, bateria, produtos eletroeletrônicos, lanternas e o radinho de pilha, né, que foi um sucesso no mundo todo, inclusive mais ainda no Brasil, porque eu acredito que foi o celular da época, né? Todo mundo andava com aquele radinho no ouvido.
E, geralmente vender os radinhos da National, né? A maioria, pelo menos que eu via, era da National. Bom, a Matsushita e a Toei ficaram preocupados. Segundo o que eles achavam, é porque estavam investindo pouco em ciências e tecnologia. Acho que devia investir mais, falando sobre, porque eles queriam que os jovens se interessassem por ciências e tecnologia. E foi a Toei Company e a Matsushita, eles disseram, no segundo, que foi os Seres Abissais, né, já teve uma audiência maior. Eles pensaram até em parar só com Seres Abissais, mas eles investiram mais e foram para ver o que ia acontecer. E a audiência subiu, né, focaram mais em ciências e tecnologia também. E o problema é que a audiência, o custo-benefício, para eles ainda não atingiu o que eles queriam, né? Então ficou nos 39 episódios. Mesmo a audiência sendo mediana, outros países se interessaram em comprar os filmes National Kid para passar nas suas respectivas TVs, né? As TVs se interessaram, compraram. Mas mesmo nesses países, foi mediano apenas o sucesso do National Kid, a mesma coisa do Japão, né? Então, em 1964, a TV Record comprou os direitos de passar o National Kid na íntegra no Brasil. Eles ficaram meio ressabiados, mas arriscaram, porque o Super-Homem, né, a criançada adorava o seriado do Super-Homem, que comandava, né, o seriado do Super-Homem, o Batman. Só que ninguém imaginava que no Brasil o National Kid arrebentou, estourou a boca do balão, né? Tanto é que ele conseguiu superar até o Super-Homem. Não tinha outro super-herói na época, a não ser National Kid. As figurinhas, venderam figurinha que nem água, porque no Japão tinha joguinhos, bonecos, um monte de MP3, infelizmente no Brasil não chegou, né? Tinha o Clube do Detetive das Crianças, que quando as crianças se inscreviam, ela ganhava um medalhão, né? Ela tinha a carteirinha. No Brasil, infelizmente, nós não produzimos, não tivemos esse feeling para poder aproveitar esse boom que foi o National Kid, né? Foi um sucesso estrondoso, mas só começou a dar problemas, por exemplo, os pais na escola, porque a maioria das crianças começou a pegar a toalha, coxa de cama para fazer capa, né? E as fronhas para fazer a máscara, a meia calça, que o pessoal usava da mãe para poder colocar na cabeça e imitar os incas venusianos. E o que eles faziam? Eles achavam realmente que, na sua inocência, que era o National Kid, então começaram a pular muro, saltar do muro, saltar da janela, saltar do telhado, e ficar todo quebrado, e começaram a faltar na escola. Se fosse hoje, daria problema, mas na época, né, passou batido. Mas hoje o pessoal tem orgulho de falar que quebrou a perna, quebrou o braço, na época, né, gente? Então, é incrível. Então, o problema é que eu acho que foi pouco aproveitado, né, esse sucesso todo National Kid com merchandising no nosso país, né? E em 1900, gente, e depois a Globo também comprou os direitos do National Kid, e o sucesso foi arrebatador também, né? National Kid não tinha para ninguém nessa época aí. E o problema o pessoal fala que National Kid é um super-herói de muitas vidas. Em 1967, depois desse sucesso todo, gente, em 1967 a TV Record, que já tinha muitos problemas de incêndio nas TVs, mas a Record era pior. Segundo eu fiquei sabendo, foram uns 9 incêndios mais ou menos que aconteceu na Record. E em 1967 esse incêndio destruiu quase todo o acervo, né, que já era mal acomodado já na época. E essas fitas elas pegavam fogo com muita facilidade. Então perdeu-se muito seriado, muito programa de auditório, os gols do Pelé se perderam um bocado. E o National Kid, infelizmente, os 39 episódios com a dublagem original do Emerson Camargo, que era o dublador oficial do National Kid, pegou fogo, se perdeu, não sobrou nada, né? Restava a Globo, e começou a passar o National Kid, estava um sucesso também retumbante, mas infelizmente ela também pegou fogo, incendiou também, e os 39 episódios do National Kid também foi embora, se perderam, né? Tinha a TV Piratini do Rio Grande do Sul, tinha a TV Tupi, que também passou no Capitão Asa, né, que passou os filmes do National Kid. Com o tempo, com a má acomodação, eles também
acabaram se perdendo também. Então praticamente não tinha nada do National Kid, né? Os fãs ficaram órfãos. Só que em 1990, os fãs do National Kid, alguns mais abastados, eles pesquisaram no Japão e conseguiram ir até lá e trouxeram, né? Conseguiram recuperar os filmes do National Kid. Os roteiros, nem tinha mais roteiro, para você ter uma ideia. Então trouxeram para o Brasil. E a Sato Company, em 1993, ela chegou e passou isso para VHS, que inclusive tem aqui, mostrando VHS National Kid, já que a caixa DVD eu esqueci de trazer, infelizmente eu ia mostrar para vocês, né? Mas o VHS National Kid, infelizmente, eles não fizeram todos os 4, as sagas, foi só o Rincas Venusianos e os Seres Abissais, né? Mas o importante é que a Sato fez questão de convidar o Emerson Camargo, né, para poder dublar o National Kid. E não foi, o outro foi dublado, a primeira vez foi na AIC São Paulo. Essa não, ele já tinha a própria indústria dele, ele mesmo montou o grupo de dublagem, né, e ele mesmo dublou. Ele ficou excelente. Né? O pessoal que tiver oportunidade de conseguir ver em VHS ou passar para DVD, vai ver a dublagem original. E em 2002 foi lançado pela Sato Company, pela Fox. Isso, a Sato Company só lançou o VHS. A Fox, ela lançou duas caixas de DVD do National Kid com os 39 episódios, né? A dublagem já foi de outra pessoa, né? O cara que acho que foi ele dublou um dos seriados japoneses, né? E dublou também o National Kid. A caixa fez um sucesso incrível, apesar de ter sido pouco divulgada, né? Eles divulgaram muito pouco, mas a vendagem foi excelente. E as locadoras, elas pegaram também esse mote, né? Principalmente o VHS, na época estava bombando, e alugaram os DVD, o VHS, né? Bem muito, e depois o DVD do National Kid foram duas caixas, com os 39 episódios, foi um sucesso retumbante, a gente ainda consegue encontrar essas caixas ainda no Mercado Livre, né? Mas é bom, quem quiser comprar logo, porque vai sumir, e os colecionadores vão jogar o preço lá em cima. Certo, gente? Então, é uma dica que eu estou dando para vocês, né? E, inclusive, eu vejo hoje, gente, que o pessoal comentando, o pessoal sempre nas revistas, nos jornais, eles colocam o National Kid o herói impossível dos anos 60. Mas por quê? É porque é o biotipo do herói, que hoje não sei se encaixaria, né? Ele tinha um físico mais para o Mick Jagger do que para o Mike Tyson, né? Ele era magrinho. Uma estatura mediana, um colã com um enorme N da Nacional no peito, e tinha uma máscara e um capacete com um pompom no finalzinho. Aí a pergunta, quem tomaria tal personagem como um super-herói? A resposta vem logo após. Todas as crianças que nos anos 60 não perdiam um episódio de National Kid, né? E ele tinha um poder de arrebatar o público infantil, de causar inveja hoje nos heróis da era virtual. Ele arrebatava ele tinha um quê, né, que as crianças adoravam, amavam, né, gente? E inclusive tem uma curiosidade: em 1970, da ditadura, o governo Médici, a censura, ela baixou alguns decretos, e um deles era que todo personagem que voasse estava proibido passar na televisão, porque atentava contra a moral e os bons costumes. É incrível, né? Não tem nada a ver como é que o cara que voa vai atentar contra a moral e os bons costumes. Mas, enfim, Super-Homem e National Kid ficaram proibidos de passar na televisão. Pessoal, e quem assistiu o National Kid, quem vivenciou a primeira passagem do National Kid em 1964, eles fazem parte de uma geração que teve a felicidade infinita de poder vasculhar os achocolatados, né, Todd, Nescau, Uva Maltine, vasculhar, pessoal, eu me lembro que meu irmão, ele mexia com uma colher para procurar qual boneco que ele encontraria. Ou era um índiozinho, ou era um soldadinho de plástico, né, que iriam se juntar aos outros da coleção, inclusive do Forte Apache, né, já que ninguém tinha dinheiro para comprar, mas eles juntavam esse soldadinho e o índiozinho para poder brincar de Forte Apache. E tinha um carrinho, a miniatura, que vinha também dentro do achocolatado, né, que era o DKV, o Gurdini, o Aero Willis, que eram todos carros da época, né? E aí o pessoal costuma fazer coleção,
quando via repetido, a pessoa fazia troca de carrinho. Então, foi uma época mágica, uma época que, sabe, que o pessoal adora lembrar. Né? Tinha o júbilo das crianças, quando vasculhava o saco de arroz brejeiro e achava os bonequinhos. Eram 5, 6 bonequinhos, né? Vinha um, aí comprava no outro mês, vinha outro. Então ninguém perdia isso daí. Além de alavancar a venda, alegrava as crianças, porque naquela época ninguém tinha condição de comprar brinquedo. Não havia hoje, por exemplo, essas feirinhas do Paraguai, tem esses carrinhos aí, eletrônicos, elétricos aí, com controle remoto. Na época não tinha brinquedo. A gente se contentava com os brinquedos que a gente inventava. Era carrinho de lata, feito de óleo, né? E esses daí que preenchiam o nosso coração, que eram os bonequinhos que vinham nos achocolatados, que vinham no arroz, que vinham em outros produtos, né? E o arroz brejeiro eu lembro muito bem, com muito carinho, que o pessoal, nossa, amava. Hoje, se você for comprar no Mercado Livre, você não paga menos que 2, 3 mil reais, né? Para você conseguir esses bonequinhos, quando acha ainda, né? E o herói, gente, só podia ser um, Nacional Kid, né? Um herói que marcou essa geração. Eu acho que ele deveria ser mais reverenciado, porque depois que o Nacional Kid ele abriu o mercado, ele quebrou esse paradigma, que foi pouco depois, chegou o Ultraman, o Ultra Seven, Robô Gigante, né, o Spectroman, e os desenhos animados, que era Speed Racer, Super Dynamo, Fantomas, enfim, vários deles que chegaram. E depois foi a era do Changeman, do Google Five, do Goku, né? E eu acho que o pessoal, quando fazem principalmente convenções, né, falta lembrar do Nacional Kid. Que ele é uma referência, ele foi o primeiro, foi ele que abriu o mercado, foi ele que começou tudo, foi com ele, né? E hoje você vê em festas de mangás, o pessoal adora se vestir uns personagens, mas Nacional Kid é que foi o responsável por tudo isso que está acontecendo, gente. Tá? E a gente espera que inclusive já havia até ventilando que poderia refazer, mas é difícil, né? São outros tempos. Hoje fica um pouco mais, né? Se não fizer bem feito, a gente prefere que se mantenha do jeito que ele estava. Tá, gente? Bom, eu vou terminando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisas ainda que a gente poderia falar sobre Nacional Kid. Tá, que a gente pode, num outro bloco, a gente chegar e fazer outro programa e falar mais sobre Nacional Kid, porque é muita coisa que a gente acaba até atropelando, porque é tanta coisa do Nacional Kid que a gente acaba, né, esquecendo coisas importantes, que a gente só lembra depois. Tá, gente? Eu sei que é um herói que até hoje o pessoal na faixa dos 50, 60, 70 anos se emociona quando ele ouve a música do Nacional Kid. Tá, gente? Então um abraço, fiquem com Deus, espero no próximo programa vir também com uma coisa desse nível, uma coisa importante, que o pessoal vai gostar, matar saudade, né, gente? Então um abraço e fiquem com Deus.